Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler alguns versículos. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O Senhor diz assim: Então Elias, o tesbita é que era nascido na cidade de Tesbe, viu, irmãos? Por isso ele era chamado de tesbita. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Vamos orar. Filho de Deus, labarrou de candalabacheias, serebicandalabacheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Chegou a hora, meu Senhor, de nós nos alimentarmos, Senhor. Nos alimentarmos do poder da tua palavra, Senhor. Nos alimentarmos da força do teu poder, Senhor, neste lugar, Senhor da glória, Pai. Então eu rogo a ti que tu, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor, se manifeste agora, Senhor. Manifesta-te, Deus, manifesta-te no meio da tua igreja. Fala a este povo que está reunido em teu nome, Senhor da glória, Pai. Fala, Senhor, aos meus ouvidos. Fala, Senhor, ao meu coração. Fala a minha mente. Labarrou de candalabacheias, serebicandalabacheias, ricalabanaia, serebicondorobicandalabacheias. Porque se o teu Espírito não falar, Senhor, será, Senhor da glória, inútil, Senhor da glória, ministrar esta palavra, Senhor. Então eu rogo a ti, pela tua misericórdia, Senhor, me unge agora mais uma vez, Senhor da glória, com o poder do teu Espírito Santo, Senhor, para que dos meus lábios, Senhor, saia a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor da glória, Pai, para que encontre guarida, Senhor, como flecha, Senhor, que alcança, Senhor, os corações, meu Senhor. Pai, eu creio em ti, Senhor. Eu creio no teu poder, Senhor. Por isso, Senhor da glória, eu prego a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que assim seja, eu te peço, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre.
Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Louvamos ao Senhor. Diga aí onde você está, graças a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, nós temos aqui uma palavra muito conhecida das igrejas, né? E vemos aqui, irmãos, a obra de um profeta que eu penso que foi um dos maiores profetas, né, da Bíblia. Jesus falou que João Batista foi o maior profeta, né? Não existiu profeta, né, maior que João Batista, e não existirá profeta maior que João Batista. Mas eu creio que Elias foi um dos profetas assim mais usados por Deus, né, que estão citados na Bíblia, não é? E nós vemos aqui Elias, irmãos amados, dando uma palavra profética dura, ao povo de Israel. E você sabe, irmãos amados, que naquela época que Elias estava ali profetizando, né, em Israel reinava o rei Acabe. E a Bíblia diz, irmãos amados, olha só, a Bíblia diz que não houve pior rei na história de Israel do que o rei Acabe. Então você imagina, né? Você imagina ali o sofrimento daquele povo e o coração de Deus apertado, né? Por conta ali das malignidades daquele homem maldito, né? Chamado Acabe, que foi, né, obviamente destruído por Deus em determinado momento. Ele reinou 22 anos sobre Israel, né? Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel, que era uma princesa ali, né, da cidade de Sidom, do reino de Sidom, e essa mulher trouxe para o reino de Israel os deuses daquele povo e trouxe também os seus sacerdotes. E por incrível que pareça, irmãos amados, Acabe, esposo agora de Jezabel, construiu um templo para os deuses, construiu um templo em Samaria para os deuses ali, né, daquela mulher, para os deuses ali, né, de Sidom, e obrigou ali com que o povo de Israel cultuasse, né, prestasse culto, sacrifícios ali, aquela situação. E Deus veio em juízo, e através do profeta Elias, ele deu uma palavra e ele falou assim, né, conforme nós lemos aqui no versículo 1, ele disse: segundo a minha palavra, ele disse assim, segundo a minha palavra, não cairá mais chuva nesta terra, né? E a Bíblia diz que, obviamente, Deus honrou ali a palavra profética de Elias, porque assim como Elias, em determinado momento, um pouco depois dessa história aqui que nós lemos, ele contendeu, né? Ele ali desafiou os profetas de Baal, né? Os profetas que Jezabel trouxe da sua terra, 450 profetas, né? Ele desafiou, né? E você se lembra dessa história, eu não vou entrar em detalhes. E em determinado momento ele falou assim, quando ele estava ali cultuando a Deus e fazendo cumprir a palavra do Senhor, né, no meio daqueles 450 profetas e no meio do povo de Israel, ele disse assim: Senhor, envia fogo do céu para consumir este holocausto aqui, para que todos saibam que tu és Deus no céu e que eu fiz todas essas coisas segundo a tua vontade. Então Elias era um homem, irmãos, que olhava para Deus como os grandes profetas de Deus, né? E seguia fielmente as orientações do Senhor, e consequentemente ele era honrado por Deus. E ali já existia muita fome, porque não tinha água. Já tinha se passado ali perto de 3 anos. Jesus falou que foram 3 anos e meio, né? Foram 3 anos e meio de seca, até Elias ali ir até a cidade de Sarapta, se encontrar com aquela viúva, segundo a orientação de Deus, né? E, irmãos amados, existia fome, existia ali toda a sorte de dificuldades para aquelas regiões, né? Porque não caía chuva em Israel, não caía chuva num monte de lugares, para que o povo de Israel não pudesse ali o quê? Buscar refúgio, né, em outras nações que estavam ali ao seu redor. E Deus mandou Elias ali visitar uma viúva. Ele falou: vai à cidade de Sarepta, e eu ordenei que uma viúva ali te alimentasse.
E Elias encontrou essa mulher viúva, né? Olhou para ela, pediu água, e depois aquela mulher, sabendo que ele era de Israel, foi pegar água, e depois ele pediu que ela trouxesse um pouco de pão para que ele pudesse se alimentar. E aquela mulher, sabendo que Elias era de Israel, ela disse assim, olha só o que aquela mulher disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela sabia o Deus que Elias servia. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada cozido, há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos, né? Apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então, para vocês verem, irmãos, que aquela situação daquela viúva que tinha um filho, né? Viúva não tem marido, não é? E ela tinha ainda que cuidar da sua vida e cuidar de um filho. E ela tinha ali pouco alimento, e ela já estava ali num momento assim de grande luta, dizendo que só tinha alimento para que elas comessem naquele momento. E só tinha alimento para que ela comesse e o seu filho comesse, porque depois eles morreriam. E Elias falou para ela assim, Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, né? Ou seja, cozinha lá, né, o bolo com a farinha e com o azeite, né? Vai e faze como disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Traze-mo aqui, depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Meus amados, sabe, é interessante assim, quando eu leio o Velho Testamento, eu já falei aqui, né, eu sou assim, meio que, né, eu vou dizer uma palavra assim, porque não me ocorre outra, eu sou meio que apaixonado pela Bíblia, né, e quando eu começo a ler a palavra do Senhor, né, assim, principalmente no Velho Testamento, e esse termo que Elias usou aqui é muito usado, quando Deus vai falar, quando os profetas diziam assim, assim diz o Senhor. Então, quando eu vejo, quando eu leio uma palavra que começa, né, com essas palavras, assim diz o Senhor, eu sei que vem poder logo atrás, né? Eu sei que vem poder logo após os profetas falarem essas palavras. Assim diz o Senhor. Né? E como Elias falou, veja só, irmãos, ele estava ali conversando com uma mulher que estava passando tremenda dificuldade, né? E ele pôde ouvir a voz do Senhor ali para ministrar aquela mulher e dar orientações a ela, e ali, né, mostrar para ela algo que talvez ela nunca tenha vivido e desafiar a fé daquela mulher. Você imagina, irmão, você não tem nada para comer, vem um homem aí e fala assim, faz primeiro para mim, e depois da sua fé você vai conseguir fazer para você. Foi o que Elias falou para ela. Elias falou para ela, faz primeiro para mim, do jeito que você falou, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. Né? E é complicado essa situação, irmãos, porque numa dificuldade tremenda, as pessoas, elas têm ali uma grande dificuldade em acreditar na palavra do Senhor e acreditar que Deus irá realizar determinadas coisas na sua vida se essa pessoa, ela colocar Deus em primeiro lugar. A irmã Regiane ministrou aqui, né, durante a ministração da família, aquela palavra maravilhosa que Jesus nos deixou, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? E nós, irmãos, né, se nós olharmos uma mulher estrangeira, ela era da terra, irmãos, ela era de Sidom, né? Sarepta, na região de Sidom, era a mesma região, né, de origem daquela mulher completamente endemoniada, Jezabel, que se casou com o rei Acabe. Mas aquela mulher vivendo,
numa região onde havia cultos a deuses estranhos, a demônios, ela pôde reconhecer, né, que existia um Deus diferente em Israel, até pelas suas palavras, quando disse ali a Elias, né? Aquelas palavras maravilhosas, já reconhecendo que Elias tinha um Deus poderoso. E a Bíblia diz, irmãos, que essa mulher foi e fez. Ela foi e fez como Elias ali havia ministrado a ela, né? Obviamente, irmãos, a gente luta muito, sabe? Nós aqui nessa igreja, nós lutamos muito para que as pessoas tenham um verdadeiro encontro com Deus, ao ponto de olharem para Deus não pelos interesses, não por aquilo que Deus possa fazer nas suas vidas. Embora Deus tenha prometido muitas coisas, né, mas diversas coisas para as pessoas que são fiéis a Ele. E a palavra de Deus, ela tem que ser pregada conforme está escrito na sua palavra. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender o poder de Deus e aquilo que Deus faz com o homem, e viver a palavra do Senhor para que nós possamos também viver as bênçãos de Deus nas nossas vidas. E eu sempre digo, irmãos, olha só o que eu vou dizer para você. Eu sempre digo, irmãos amados, que aquilo que Deus tem para nos oferecer neste mundo é muito maior do que você pode imaginar. E eu estou falando deste mundo, eu não estou falando da salvação, que é o grande alvo de Deus para a igreja, mas aquilo que Deus tem para oferecer para o homem neste mundo é muito grande. Mas é muito grande, inimaginável até, porque nós nos surpreendemos com aquilo que Deus faz nas nossas vidas, com aquilo que Deus faz no decorrer da nossa jornada, E é importante você se surpreender com aquilo que Deus faz na sua vida, sabe? Porque nós vivemos dessa forma, nós vivemos por fé, irmãos. Nós vivemos por fé, e se nós vivemos por fé, nós somos surpreendidos com o resultado da nossa fé, porque nós fazemos, porque nós cremos, e nós não fazemos porque nós achamos que nós vamos receber algo em troca, Mas o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, conforme eu disse aqui, se fosse possível o sol não nascer um dia, então aí sim a palavra de Deus não se cumpriria. Ele falou, de uma forma tão intensa, de uma forma tão grande, para que você compreenda que a palavra dele vai se cumprir, e que o sol nunca vai deixar de nascer na terra, a não ser quando Deus determinar ali um novo lugar, uma nova situação. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém, onde nós vamos habitar, segundo Jesus, ele foi preparar morada para nós lá, a Nova Jerusalém não vai ter noite nem dia, e não vai ter o sol, porque o Senhor nos iluminará, a luz de Deus nos iluminará. Será um momento diferente, será algo diferente. A Bíblia diz que nós teremos os nossos corpos transformados, e nós teremos ali um novo nome, e uma nova vida, onde não haverá chance mais de entrar o pecado ou a corrupção. Você sabe por quê, irmãos? Sabe por que não vai poder mais entrar o pecado e a corrupção? Porque todos que estarão ali provaram a sua fé neste mundo, a Deus, sofrendo, lutando, mas provaram a sua fé em Deus. Portanto, se mostraram dignos de Deus. Se mostraram, mostraram que sentem um sentimento profundo de amor por Deus. Portanto, toda a prova que Deus queria ter daquilo que Ele representa para o homem, Ele teve. Ele teve, por isso que haverão novas situações e haverão novas formas de vida para nós. Porque o homem provou, todos que estarão ali provaram o seu amor a Deus.
de diversas formas, né? De diversas formas. E como nós, irmãos amados, nesse mundo agimos por fé, a recompensa de Deus vem segundo a palavra dele. E o grande defeito da igreja hoje em dia, irmãos, eu não vou falar do mundo, eu sempre falo assim, né? Deus, ele fala com a igreja, né? Deus escreveu a palavra para a igreja. Deus trabalha em favor da igreja. Quem está lá fora precisa entrar na igreja, precisa ser igreja para ter ali experiências com Deus. Porque a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas deste mundo para que não entendam Deus. E nós, irmãos, que um dia entregamos a nossa vida ao Senhor, nós devemos compreender, sabe, irmãos? Compreender, né, que a razão de todos os males, não do mundo, eu vou dizer agora, como eu estava dizendo, mas da igreja, é a falta de fé. Sabe, irmãos? É querer viver as coisas desse mundo mais do que as coisas são de Deus. É querer viver as bênçãos mais do que viver Deus. Sabe, irmãos? E a gente tem falado, existe uma inversão. Existe uma inversão. Por isso que as pessoas não são abençoadas. Por isso que as pessoas, né, são amarguradas, são tristes, depressivas. Estou falando da igreja. Por isso que as pessoas são depressivas, tristes, amarguradas, sabe? Não tem paz. Completamente o inverso daquilo que Jesus falou que nós teríamos. Completamente o inverso daquilo que Jesus falou que nós teríamos. E aí, você começa talvez a pensar assim, bom, então existem duas situações, né? Ou Deus não existe e tudo o que está escrito na Bíblia, né, é mentira, né? Ou os crentes não estão vivendo aquilo que Deus disse, né? Das duas, uma. Se a pessoa ela tem uma vida depressiva, destruída, tem uma vida, né, amargurada, cheia de tristezas, angústias, não tem paz, significa que existe algo de errado na vida dela. Ou a Bíblia é cheia de mentiras, ou a pessoa está vivendo algo que não é de Deus. Que não é de Deus. E eu vou dizer para você, sem medo de errar, a segunda hipótese é que está acontecendo em larga escala nas igrejas. É isso que está acontecendo. Porque as pessoas estão colocando os seus interesses pessoais em primeiro lugar, em detrimento daquilo que Deus tem falado. E as pessoas, eu diria para vocês o seguinte, irmãos, é uma cegueira completa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus falou, olha, é assim que tem que ser. Olha, Deus falou, faz primeiro para mim. Deus falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Deus falou, olha, as minhas coisas em primeiro lugar, as minhas coisas, e eu não estou falando, irmãos, as coisas de Deus assim, eu tenho que ir na igreja então. Não, eu estou falando de Deus, né? Como aquele que nós mais amamos, como aquele que é o mais importante na nossa vida. Eu estou falando da representatividade de Deus, daquilo que Deus é para as vidas, e da importância que as pessoas estão dando para Deus, e da prioridade que as pessoas estão dando para Deus. Eu estou falando destas coisas, sabe? Eu estou falando destas coisas que fazem com que as pessoas, irmãos, que fazem com que as pessoas não tenham uma vida sadia espiritualmente. Sabe por quê? Não tem fé e não agem segundo a palavra de Deus. Se aquela mulher tivesse chamado Elias de louco, se aquela mulher tivesse chamado Elias de, né, você está maluco, você acha que eu vou fazer isso? Eu não te conheço. Você acha que se ela tivesse falado desta forma, o que teria acontecido com ela? Estaria morta, saciada pela sua última refeição. E seu filho também
estaria morto, saciado pela sua última refeição. Sabe, irmãos, a igreja, nós que somos igreja, né? Nós somos igreja. A igreja tem que viver a palavra. Porque se ela não viver a palavra, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Ouça, eu vou falar assim, num pronome bem próximo, né? Se você não viver a palavra, você vai para o inferno. Com tudo o que você valorizou aqui neste mundo. Vai tudo junto. Vai tudo junto. Vai tudo junto queimar no mesmo lugar. Vai tudo junto sofrer no mesmo lugar. Vai tudo junto. Vai queimar e arder no mesmo lugar. Tanto a vida como tudo aquilo que a pessoa construiu, sabe? Deixando Deus de lado. Deixando Deus de lado. Quando Abel e Caim foram ofertar a Deus, a Bíblia diz que Abel, ele deu ali do melhor que ele podia ao Senhor. E a Bíblia diz que Caim, ele deu, né, daquilo que lhe sobrava, né, e fez por fazer. E a Bíblia diz que Deus recebeu o sacrifício ali de Abel, e Deus rejeitou o sacrifício de Caim, e Caim ficou bravo. E Caim ficou bravo com Deus. Senhor, eu fiz, Senhor, eu fiz. Ele fez, eu também fiz. Ele fez, eu também fiz. Ele fez, eu também fiz. Né? 1 mais 1, né? 1 é igual a 1. Só que para Deus não é assim, irmãos. Você ouviu a palavra que Jesus falou da viúva pobre? Para Deus não é assim. Para Deus não é 1 é igual a 1. Né? Para Deus, 1 pode ser 0. Entendeu? E aí, Caim ficou bravo, e aí Deus veio falar com ele, falou assim: Caim, por que você está bravo? Por que você está... Se você fizesse certo, você seria recebido. Como você fez errado, você não foi recebido. E olha, toma cuidado, porque o pecado está na sua porta. E ali você conhece a história que Caim, por inveja, matou seu irmão. Primeiro assassinato da Bíblia, né? E Deus olhou para aquilo, né? E falou assim uma palavra terrível que nós devemos nos lembrar até hoje, quando ele falou assim: Caim, o sangue do teu irmão clama por justiça a mim. O sangue do teu irmão clama por justiça a mim. E aí é bom você lembrar, irmãos, né, que o pecado clama por justiça a Deus. O pecado chega no coração de Deus, e Deus quer fazer justiça. E Deus quer fazer justiça contra o pecado. Deus quer fazer justiça contra o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E não é uma morte nos dias de hoje, né? Porque, como eu já disse aqui, né, tem muitas pessoas que vivem, mas estão mortos espiritualmente. Né? As pessoas vivem, mas estão mortas espiritualmente. E você, irmão, você que me ouve, sabe, se conscientize de tudo isso que nós estamos falando, sabe? Porque, né, as pessoas olham para as outras pessoas e muitas vezes olham para elas assim e veem os seus carros maravilhosos brilhando, e veem as suas casas majestosas, né? E as suas roupas, né? E fazem uma analogia de bênção. E
faz uma analogia de bênção com aquilo que os olhos veem. Mas, irmãos, para Deus, uma vida abençoada, né? Para Deus, uma vida abençoada é muito diferente do que o nosso raciocínio lógico, quando nós olhamos determinada situação, né? Para Deus, a grande riqueza do homem é a presença dele. Um homem é rico neste mundo, para Deus, se o Espírito Santo de Deus está dentro dele. E se o Espírito Santo de Deus, sabe, é ouvido por ele, esse é um homem rico. Você sabe por quê? Você sabe por que o homem rico? Porque não tem dinheiro neste mundo que possa comprar isso. Junta todas as riquezas do mundo e tenta comprar a presença do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Não existe valor monetário que possa ali comprar aquilo que Deus deixou para nós de graça, por conta daquilo que Jesus fez na cruz, né? E olha, irmãos, e olha assim, sabe, como Deus trabalha. Jesus, ele estava no mundo e ele falou assim: olha, eu tenho que ir para o Pai, né? Os discípulos não queriam deixar Jesus embora, né? Ele falou assim: eu tenho que ir para o Pai, eu tenho que voltar, porque se eu não for, não virá sobre vós o Espírito Santo. Então foi uma promessa de Jesus, e o Espírito Santo, ele o quê? Ele ministra as coisas que são Jesus na nossa vida, né? Ele ministra as coisas que são de Deus na nossa vida. Se a gente olhar a Bíblia, né? Mudou de lugar aqui. Se a gente olhar a Bíblia, a gente vai olhar assim os evangelhos, né? São 4 evangelhos que, né, se complementam, né? Se a gente olhar os evangelhos, aquilo que Jesus falou e aquilo que Jesus fez, já seria suficiente para que as pessoas se convertessem, né? Eu penso assim, né? Eu olho assim as obras de Jesus, né? E como os sacerdotes ali, fariseus, saduceus, escribas, eles viram ali as mesmas obras que os discípulos viram. Uns rejeitaram, outros, né, deram ouvidos, como é nos dias de hoje, né? Se nós olharmos as palavras de Jesus, irmãos, eu sempre falo assim, né? Deus, ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Deus nunca passou a mão na cabeça. Deus nunca chegou e falou: coitadinho, sabe você e tal, né? Jesus também nunca fez isso. Jesus, ele nunca ficou ali adulando ninguém. Jesus, ele nunca ficou ali, sabe, entendendo o problema de ninguém. Jesus, ele simplesmente falou e chamava os sacerdotes, né? Chamou os sacerdotes sepulcros caiados, né? Sepulcros caiados, né? São bonitos por fora e podres por dentro, né? Jesus, ele era uma pessoa assim que falava a verdade. Ele não ficava ali, sabe, com medo da pessoa ficar tristinha. Ele vai ficar triste, eu falar desse jeito, vai ficar triste. Não. Jesus, ele veio para falar, para que aquele que quiser ouvir, ouça. Sabe, irmãos? E essa palavra que nós temos que ministrar. Essa palavra que nós temos que ministrar, sabe? Né? Com sabedoria, amor, mas esta é a palavra que nós temos que ministrar. Sabe? Quando você vê uma vida destruída, você pode falar: falta Jesus na sua vida. Falta Jesus. Mas eu vou na igreja, mas eu oro. Né? Falta Jesus na sua vida. Falta Jesus na sua vida. Estava conversando com a Rosana aí ontem, não lembro agora quem que foi, que a conclusão foi: falta Deus. Está faltando Deus. Está faltando Deus nessa história. Está faltando Deus nessas vidas. Está faltando Deus, é porque não tem Deus. Se tivesse Deus, não seria assim, né? E olha, irmãos, eu não estou falando assim
que quem tem Deus não tem lutas, muito pelo contrário, quem tem Deus vive uma luta intensa na sua vida contra o pecado, contra as artimanhas do inimigo, sabe? Contra os nossos sentimentos, contra nós mesmos, sabe? É uma luta constante contra nós mesmos, é uma luta, né, da alma contra o espírito, né, lutando contra nós mesmos para vencermos, para sermos melhores para Deus, né, e para avançarmos, né, segundo aquilo que Deus deseja e não segundo aquilo que nós desejamos. Segundo aquilo que Deus deseja, sabe? Para que as coisas possam ser diferentes, né? Principalmente, né? Começando pela nossa família, né? A bênção sempre começa pela sua família. A bênção sempre começa na sua casa. Começa ali, sabe? Construa coisas de Deus na sua casa, para que Deus efetivamente faça uma grande obra, né? E para que você viva a plenitude de Deus neste mundo. Eu sempre falo assim, né, irmãos? Viver a plenitude de Deus nesse mundo. Viver a plenitude de Deus nesse mundo é algo muito grande, talvez seja impossível. Porque o que Deus tem para o homem neste mundo é muito grande. Eu não estou falando, irmãos, né, dos milhões que você pode ter na sua conta corrente. Estou falando daquilo que Deus oferece para o homem neste mundo, espiritualmente, né? Porque a Bíblia ensina e diz, sabe, que nem os anjos do céu têm, que nem os anjos do céu têm a autoridade que Deus deixou para o homem neste mundo. Nem os anjos no céu têm autoridade. Os anjos no céu são mensageiros, são enviados e recebem ordens para executar. O homem tem autoridade de Deus, autoridade de Jesus para agir neste mundo contra todas as coisas que vêm ao seu redor. Sabe, mas as pessoas preferem usar a autoridade de forma insensata e insana para amaldiçoar a sua própria vida, para amaldiçoar a sua própria casa, para amaldiçoar, sabe, aquilo que está ao seu redor. O homem, sabe, ele pega a autoridade de Deus e age de forma louca, insana, e começa a amaldiçoar, e a reclamar, e a murmurar. E começa a deixar de agir como Deus deseja que o homem haja. Sabe, irmãos? Infelizmente, irmãos, a situação, ela se inverte mais uma vez. Ela se inverte mais uma vez. Ao invés de fazer como Deus fala, em tudo dai graças, a pessoa, ela em tudo reclama, né? Em tudo reclama, é o inverso, em tudo reclama. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo ela reclama, sabe? E aí Deus olha e enxerga nas pessoas a mesma coisa que ele enxergou no deserto, quando o povo de Israel caminhava, tendo as providências de Deus, mas murmurava de forma terrível contra Deus e entristecia o coração de Deus. Sabe, irmãos, viver como Deus deseja não é fácil. E não é, sabe, e não é assim porque nós não amamos a Deus, porque nós viver como Deus deseja não é fácil, porque a maior luta é contra nós mesmos. Eu diria que o teu inimigo, ele é muito pequeno em relação àquilo que você é na sua luta. Sabe? O teu inimigo, ele tem ali uma autoridade controlada por Deus. Mas, como nós ministramos aqui no início dessa ministração, dessa mensagem, você não é controlado por Deus no sentido
dos seus sentimentos e das suas atitudes. O livre-arbítrio que nós ministramos aqui já hoje, você ouviu. Sabe, o teu inimigo, Deus põe a mão no peito dele e ele para. Você tem que se autocontrolar. Você tem que se doutrinar. Você tem que lutar contra você mesmo, para você o quê? Se apresentar diante de Deus como Ele deseja, né? Como Ele deseja. Jogar a culpa no inimigo é fácil, né? Duro é nós nos examinarmos a nós mesmos e mudarmos. Mas a igreja tem que aprender isso. A igreja tem que aprender a viver plenamente como Deus deseja. E a igreja tem que, sabe, entender que se você não agir em relação a você mesmo, você nunca vai encontrar Deus nas suas orações. Deus pode te ouvir, porque Deus ouve todas as orações, mas Deus não atende todas as orações. Né? Você pode falar com Deus, Deus vai ouvir, mas nem sempre Ele está perto de você para ali responder a sua oração com uma palavra de consolo, com uma palavra de promessa, né, em relação àquilo que você está pedindo, com uma palavra de orientação, sabe? Porque algumas vezes, irmãos, Deus vai chegar para você no meio da sua oração, né, e vai dizer assim, não é assim. Ele vai consertar o rumo de determinada coisa na sua vida, né, por conta de um equívoco que talvez você esteja achando ou praticando na sua vida, por conta da proximidade dele contigo. Né? Mas as pessoas, elas, né, chegam na presença de Deus com aquelas orações reza, sabe? Né, fazendo por obrigação e sem dar o espaço para que Deus possa falar e que as pessoas possam ouvir. E às vezes chegam na presença de Deus com aquelas desculpas esfarrapadas. E eu vou dizer para você de novo, mais uma vez, para que você compreenda. Deus não aceita desculpas. Ele não aceita nenhuma desculpa. Deus não aceita nenhuma desculpa. Então não vai chegar na presença de Deus com aquela ladainha, conforme eu já falei aqui. Ah, Senhor, eu sei disso. Ah, Senhor, eu sei que eu não faço isso. Ah, Senhor, eu sei que eu não faço aquilo. Ah, Senhor, eu sei que eu preciso melhorar. Ah, Senhor. Não, Deus não aceita desculpa. Aí você vai falar, ah, Senhor, é por causa do meu trabalho. Ah, Senhor, é por causa do chão que estava sujo. Ah, Senhor, é porque eu tinha que cozinhar feijão. Não existe desculpas. Se você olhar a Bíblia, irmãos, leia a Bíblia e veja que não existe nenhum lugar em que Deus aceitou uma desculpa. Deus jamais mostrou isso na palavra dele. Muito pelo contrário, Deus veio com juízo. Deus veio com juízo sobre ali, né, as circunstâncias que rodeavam as pessoas sempre. Sempre. Né? Eu estava lendo o livro de Reis, né, irmãos? Conforme nós lemos aqui. Só que quando eu normalmente, quando eu leio a Bíblia, eu não leio um capítulo, eu leio assim, normalmente um livro, né? Eu estava lendo um livro de Reis, e teve uma passagem bíblica aqui que o rei Acabe, esse rei aqui que nós falamos aqui, o pior rei de Israel, de todos os tempos, né? Ele foi para uma batalha, e ali ele poupou a vida de um rei chamado Ben-Hadad. Ele poupou a vida de um rei. Venceu a batalha, como Deus tinha dito para ele fazer, e poupou a vida desse rei.
E aí, sabe o que Deus falou para ele? Através de um profeta, Deus falou assim: porque você poupou a vida daquele rei que eu tinha condenado, você vai morrer no lugar dele. É a sua vida pela vida dele que você poupou. Irmãos, é muito forte, irmãos. Irmãos, é muito forte. É muito forte. Sabe, Deus não admite a desobediência em hipótese nenhuma. Né? Como também o rei Saul que poupou ali Agag, né? Rei dos Amalequitas. E Deus condenou também Saul ali, por conta de que ele tinha que ter destruído e matado aquele rei, ele não matou. Mesma história, mesma reação de Deus, mesmo juízo de Deus para as vidas, sabe? Tudo isso é muito forte, sabe por quê? Se for leve, nem os crentes talvez acreditem. Sendo forte, talvez alguém acredite. Sendo forte, talvez impacte mais as vidas, para que as vidas compreendam aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus faz. Nós somos servos de Deus. E o servo obedece. E o servo faz, segundo aquilo que está no coração de Deus. E eu vou dizer para você mais uma vez, para que você se tranquilize em relação às coisas que são de Deus, porque as pessoas, às vezes, olham uma mensagem, uma pregação, e as pessoas acham que existe um extremo exagero, mas é porque as pessoas não compreendem Deus. Deus não quer que você faça sacrifícios para Ele. Deus não quer que você faça sacrifícios. Deus nunca pediu. O único que talvez tenha passado por uma situação dessa foi Abraão, quando Deus falou para Abraão entregar Isaac, no Monte Moriá, em sacrifício a ele. Talvez tenha sido o único homem, mas existia um princípio e Deus não deixou que acontecesse, obviamente. Porque a Bíblia diz assim, que Deus jamais pediu que um homem sacrificasse, outro homem em favor dele. Deus jamais pediu isso, ele disse na Bíblia. Porque chegou um determinado momento da corrupção moral, da corrupção espiritual do povo de Israel, que eles começaram a sacrificar crianças a Moloque, Algumas versões falam Maloque, A Moloque, um demônio. Só tome cuidado, não chama ninguém de moleque, porque a palavra moleque vem de Moloque, por causa do sacrifício de crianças, sabe? Então não chame uma criança de moleque. Compreenda isso, sabe? Assim como outras expressões que existem no mundo, essa é uma expressão que a gente deveria renegar, porque é originário exatamente do sacrifício de crianças a Moloque. E Deus, irmãos, jamais vai pedir sacrifício a você. Porque tudo aquilo que você pode oferecer a Ele, começando pela sua vida, será algo prazeroso, alegre, você será feliz e você será próspero. Haverá dentro de você paz, alegria, o seu lar será abençoado e você terá todas as suas necessidades supridas por Deus. Todas as suas necessidades supridas por Deus. E Deus se alegrará em te abençoar e realizar os desejos do seu coração. Simplesmente porque você é fiel a Ele. Simplesmente porque você é um servo dEle. Tudo acontecerá na sua vida. E olha, irmãos, eu vou contar algumas coisas aqui no dedo,
E acredite, tem muitas pessoas que não estão vivendo isso. Uma família abençoada. E abençoado, irmãos, não é ter dinheiro. Eu vou dizer para você, dinheiro Deus dá porque vem dele. Ele te dá vigor para você adquirir riqueza, disse o Senhor. Uma família abençoada, uma família, sabe, onde existe paz e alegria, sabe? Pessoalmente falando, em cada indivíduo a pessoa ela não age de forma tempestiva. Ela sabe como agir porque ela para e pensa e ora. E segundo a palavra, ela é prudente, tem que ser prudente. E aí o que acontece? As decisões são certas. As decisões são certas e dirigidas por Deus. E quando as coisas são dirigidas por Deus, dá certo. E quando dá certo, a bênção e a prosperidade. Mas as pessoas preferem o quê? Colocar os pés pelas mãos e agir de forma louca. Num lar ou numa pessoa onde não tem Deus, existe uma tristeza profunda, irmãos. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa triste, amargurada. Sabe por quê? O mundo faz com que isso aconteça. Porque existe uma busca incessante, sabe, por coisas que muitas vezes a pessoa não vai conseguir, porque não tem Deus. E essa busca incessante vai gerar o quê? Consequências espirituais sobre aquela vida. Você que é de Deus viverá as coisas que são de Deus. Não existe chance disso não acontecer, porque a palavra de Deus rege o mundo. A sua vida será uma vida abençoada se você colocar Deus no devido lugar dele, ou no devido lugar que ele deseja estar. E aí você será uma pessoa abençoada em todos os sentidos, em todos os sentidos. E um dia você vai poder abraçar o Senhor Jesus, né? E receber e ouvir nos seus ouvidos aquilo que Jesus vai falar: bendito de meu Pai, pode entrar para o teu descanso. Sabe? Porque a nossa vida nesse mundo é uma vida de lutas, mas é uma vida de vitórias também. É uma vida de vitórias, para a glória do santo nome do Senhor. Já vou encerrar, irmãos, mas esses dias eu estava pensando assim, né? Eu preciso escrever livros. Eu escrevi um livro já, né? Mas eu preciso escrever livros. Eu preciso escrever livros. Eu não sei se é quando eu parar na igreja ou não, mas vou escrever livros. Sabe, porque tudo aquilo que eu vivi de Deus nesse mundo é muito grande. Tudo aquilo que eu vivi neste mundo aqui tem muito poder, tem muito milagre. Tem muito milagre. Contradisse, sabe, toda a naturalidade que o mundo, né, poderia imaginar. Eu já estou orando a Deus para que Ele me inspire naquilo que Ele deseja, sabe, que eu coloque nesses livros, para que muitas vidas possam ser abençoadas pelo Senhor, para que muitas vidas sejam abençoadas pelo Senhor. E olha, irmãos, né, assim como no primeiro livro, todo o dinheiro arrecadado com o primeiro livro veio para a igreja. Veio para a igreja, eu não fiquei com R$1.
né, do livro. Não fiquei com R$1 do livro, né? E eu creio, sabe, que, né, se Deus me proporcionar a alegria de fazer mais 1, 2, 3, não sei quantos, também o meu coração estará, né, da mesma forma, fazendo de alguma forma, né, ou, né, de algum jeito para que isso aconteça. Porque o meu interesse não é viver da obra de Deus. Meu interesse é fazer a obra de Deus. É fazer a obra de Deus. Eu vou orar por você agora. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Não é hora de... Daqui a pouco nós vamos interceder. Agora não é hora de você interceder. Agora é hora de você falar com Deus. Agora é hora de você buscar a Deus. Agora é hora de você se apresentar diante de Deus mais uma vez, para viver aquilo que Deus deseja da sua vida. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labarroudecanda, Labaxeias, Terebicanda, Lanstrecheias, Deus exaltado e Rei glorificado, Senhor da glória, Pai. Tu és o Senhor, Pai. Tu és aquele que age, Senhor, no profundo e no escondido, Senhor da glória. Tu és aquele que opera maravilhas, que faz sinais, Senhor. Que faz sinais, Senhor da glória, que nós, Senhor da glória, Pai, jamais poderíamos fazer, Senhor. Chegou a hora da tua bênção se materializar nesta igreja agora, Senhor, sobre este povo, Senhor. Chegou a hora, Senhor da glória, Pai, do teu poder preencher este lugar, Senhor, mais uma vez, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Altíssimo Deus. Vem sobre este povo, Labarroudecanda, Labaxeias, Ricalamanaias, Cerebicondorobicanda, Labaxeias, Cerebicanda, Laias. Tu és Deus forte, Senhor, e poderoso, Senhor da glória, Pai. Tu és Deus fiel e cambiaceia, Surianda, Arabicheia, Sandalaias. Tu és Deus poderoso, Senhor da glória, Pai, que transforma vidas, Senhor da glória, que transforma os corações, que visita a mente, Senhor da glória. E eu te peço agora em nome de Jesus, vem, Senhor. Visita as mentes e os corações, Senhor. Vem, Senhor da glória, Pai. Toca, Senhor da glória, profundo, no profundo da alma, Senhor. Arranca o mal, Senhor. Arranca, Senhor, Pai, a frieza espiritual, a falta de fé, Senhor de Nazaré, Pai. Que todos aqui possam, Senhor, olhar para Ti, Senhor, e se colocar diante de Ti como Tu desejas, Senhor da glória. Porque aí dará certo, Senhor. Porque aí funcionará, Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque aí, Senhor de toda a terra, Pai Santo e amado Mestre, o inimigo será derrotado mais uma vez, Senhor. Porque mais uma vez, Senhor da glória, o Teu poder se manifestará sobre a Tua igreja, meu Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Eu oro em nome daquele que está sobre todo nome, Senhor da glória, Pai. Eu oro, Senhor, no nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, Senhor da glória. Eu oro, Senhor, para ministrar a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor. Para ministrar o Teu poder sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Labarroudecanda, Labaxeias. Para ministrar o Teu fogo, Senhor. O Teu fogo poderoso, Senhor. O fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que as vidas sejam, Senhor, completamente tomadas, Senhor, por Ti, Senhor. Pai, fará melhor aos corações, Senhor. Fará melhor as vidas que aqui estão, Senhor. Fala melhor, Senhor da glória, Pai. Porque eu sei que o Teu Espírito se move dentro de nós, Senhor. Se move agora, Senhor da glória, revelando, Senhor, a Tua igreja, ao Teu povo. Fortalecendo, Senhor, a fé. Fortalecendo, Senhor, com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Com Teu Espírito Santo, Senhor.
Deus vivo e Senhor desta igreja, Senhor, Deus tremendo e Deus todo-poderoso, porque Tu és fiel, Senhor, e eu ministro a Tua bênção, a Tua graça sobre este povo, em nome de Jesus.